Seja bem-vindo ao Direito na Prática, o seu programa semanal de inovações do direito. No programa de hoje, iremos dar início a uma série de 3 encontros que aconteceram no primeiro seminário do Direito das Insolvências. Nele, foram trazidas questões relativas à Lei 11.101, da qual trata de recuperação judicial. E o primeiro entrevistado foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Confira aí. Eu converso com o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Ministro, a mediação e a arbitragem está sendo bem utilizada no campo do direito. Na recuperação judicial de empresas, também é utilizada? Agora, com esse microsistema que se criou, o novo Código de Processo Civil, lei da mediação, ampliação da lei de arbitragem, agora é que nós estamos desenvolvendo esse mercado na área privada, porque até então era o próprio judiciário quem incentivava através dos sejus. Isso está começando a florescer cada vez com mais intensidade. Tivemos um exemplo no âmbito da recuperação judicial, foi de uma companhia telefônica, uma das maiores recuperações judiciais da América Latina. Então foi usado com muito sucesso, com muito êxito. Então a expectativa que nós temos é que cada vez mais essa modalidade de solução de conflitos, que na lei de recuperação tem uma previsão expressa, que é a recuperação extrajudicial, cada vez mais ela seja utilizada e tenha êxito. Então a nossa ideia é incentivar, porque recuperação judicial nada mais é do que solucionar um problema de crise de uma atividade empresarial para que ela possa continuar gerando empregos, pagando tributos, desenvolvendo a atividade econômica. Então, se esse processo de negociação é íntegro à própria atividade empresarial, é interessante que ela seja muito utilizada no seu âmbito. Ministro, e o que o CPC teve de influência no processo de recuperação judicial das empresas? Olha, nós estamos exatamente agora interpretando, no âmbito do STJ, quais essas implicações. O novo CPC é de 2015 e a lei de recuperação já tem mais tempo, então nós estamos examinando quais são os impactos. Uma primeira discussão que travamos foi com relação à contagem, a forma de contagem dos prazos. E aí fizemos uma distinção. Quando se trata de prazos gerais da lei, relacionados, por exemplo, ao prazo para suspensão das ações, ao prazo para apresentação do plano, nós entendemos que esse prazo forma um conjunto, um sistema, em que era impossível você modificá-lo pelo novo CPC. Então entendemos que os dias corridos continuam na forma da contagem desses prazos. No entanto, quando se tratar de recurso, agravo, apelação, quando isso couber, aí sim se aplica o novo CPC, porque são regras estritamente processuais de contagem desse prazo. Então, esses 2 precedentes nós já formamos. Mas tem muitas outras coisas que estamos discutindo em relação ao novo CPC, o procedimento para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, os negócios processuais que pode-se fazer. Nós temos aí uma infinidade de temas que vão se formando a jurisprudência paulatinamente a partir da interpretação, da lapidação do novo CPC. Ainda estão em estudo até em razão da Lei 100 de 2005, né? Exatamente, porque agora a lei, o novo CPC é de 2015 e agora é que estamos recebendo os recursos no STJ envolvendo esse tema, recuperação e falência. Ministro, o senhor falou de bens de capital. Qual é o conceito de bens de capital? Porque eu sei que há uma divergência a respeito disso. Exatamente. Esse exato momento, a segunda sessão do STJ está debruçada sobre esse tema, o conceito de bem de capital, que é essencial para o funcionamento da recuperação judicial ou não. Não há dúvida quanto ao conceito de bem móvel e imóvel para a destinação com o bem de capital, porque há um conceito até de escritural desses bens. A grande divergência reside em torno dos recebíveis, da alienação fiduciária de créditos
nessas hipóteses, ainda não há um posicionamento sobre o conceito de bem de capital. O julgamento está em curso exatamente nesse momento. Há uma forte tendência hoje a considerar que o crédito é o oxigênio para o desenvolvimento da atividade empresarial. Sim, se você cortar o crédito, você praticamente condena a empresa à falência. Então, esses temas estão sendo sopesados, debatidos no âmbito da segunda sessão para a caracterização, para a conceituação do bem de capital. Se é um conceito contábil, se é um conceito jurídico, como isso vai se desenvolver, é o tema que estamos debatendo. Ministro, muito obrigada pelas palavras. Eu é que agradeço, muito obrigado pela atenção. Uma paradinha para o nosso comercial e voltamos já já. Já estamos de volta e agora você confere a entrevista com o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino. Eu converso com o ministro do STJ, Paulo Sanseverino. Muito obrigada, doutor. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Doutor, o senhor tem julgado muitos casos de recuperação judicial no STJ? Bom, o número de casos envolvendo recuperação judicial lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem aumentado muito nos últimos anos. Seja em função da crise econômica, seja também em função do aumento da confiança de toda a sociedade, toda a comunidade, em relação ao Instituto da Recuperação Judicial. Não vamos esquecer que a Lei da Recuperação Judicial é de 2005 e que nos primeiros anos havia ainda uma grande desconfiança em relação ao Instituto. Agora, nos últimos anos, tem ocorrido um processo inverso. O número de recuperações judiciais em todo o Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, eles aumentaram. E isso, na verdade, é um dado positivo, porque mostra exatamente a confiança da classe empresarial na recuperação judicial para uma recuperação efetiva das empresas em crise. Quais são as maiores causas que levam uma empresa a entrar com processo de recuperação judicial? Bom, hoje diferentes fatores. De um lado nós temos uma economia que está em crise nos últimos 4 anos e ao mesmo tempo também nós temos uma economia globalizada. E as modificações hoje elas são muito rápidas no mundo. Então, eventualmente, a empresa acaba entrando em crise por fatores muito variados. E aí, a grande questão que se tem é que quando se entra numa situação de crise, a empresa deve procurar rapidamente uma resposta, um tratamento adequado. O grande erro que se comete realmente é buscar essa solução, essas alternativas, quando já está no estágio pré-falimentar. E aí, muitas vezes, os resultados são irreversíveis. Os bens das empresas, elas respondem quando há alguma dívida. Pode acontecer de os bens dos sócios responderem pelas dívidas da empresa? Bom, eventualmente sim, especialmente depende de qual o regime societário. Então, eventualmente, os bens dos sócios podem responder, enfim. Mas também existem aquelas situações de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, naqueles casos em que tem malícia, tem dolo, tem fraude, em que a empresa é utilizada como instrumento para a prática desse tipo de ato ilícito. Nesses casos, sim, é possível. As empresas que estão em processo de recuperação, pode acontecer delas não terem condições de arcar com as custas judiciais, com as custas processuais. Pode ser concedida assistência judiciária gratuita a essas empresas? Bom, eventualmente pode, mas não é a regra, né? É de alguns benefícios exatamente buscando facilitar o acesso à justiça. Eventualmente é possível. Ministro, quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial? Bom, a atual lei de recuperação judicial ela representou uma mudança muito grande em relação ao sistema anterior, em que era centrada na ideia de concordata, na ideia de um favor judicial feito pelo juiz. E a nova lei, ela concede um poder muito grande aos credores.
E, na verdade, os créditos sujeitos à recuperação, eles têm um papel muito importante. Então, nós temos os créditos trabalhistas, nós temos os créditos com garantia real, nós temos os créditos quirografários e etc., que são créditos envolvidos, e os credores, então, têm um poder muito grande na condução do processo de recuperação judicial, na aprovação do plano e etc. Alguns créditos ficam excluídos, como é o caso do crédito fiscal, tá? Como é o caso, eventualmente, também de alguns créditos bancários, a chamada trava bancária. Isso, eventualmente, é um problema, porque muitas vezes esses créditos têm como garantia bens que são essenciais à atividade empresarial. E aí, nesses casos, um dos pontos que tem chegado com frequência a nós, lá no STJ, é exatamente essa discussão, para estabelecer quais os bens essenciais à atividade empresarial que não podem ser retirados sob pena da quebra da empresa, sob pena do fechamento dessa empresa. A nossa lei de recuperação, tem menos de 15 anos, ela é de 2005, né? E já existe um projeto para alteração. Quais são os pontos mais importantes deste projeto? Bom, esse projeto, ele iniciou exatamente numa iniciativa do Ministério da Fazenda, conjuntamente com professores universitários de São Paulo. Só que esse projeto, ao longo do seu caminho, ele acabou desnaturando. E é muito mais um projeto que busca a proteção dos créditos fiscais do que qualquer outra coisa. Na verdade, pessoalmente, eu não penso que seja necessário, neste momento, a revisão da lei de recuperação judicial. Pelo contrário, nós temos uma lei com 13 anos de aplicação e apenas nos últimos 6, 7 anos que ela realmente começou a ser praticada por toda a comunidade jurídica. Penso que ainda é cedo para uma mudança da lei que tem produzido bons resultados. Ministro, muito obrigada. Suas palavras foram esclarecedoras. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. E agora a nossa conversa será com o presidente do IBDE, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, Gustavo Nobre. Confira. Eu converso com Gustavo Mauro Nobre, advogado e presidente do IBDE, Instituto Brasileiro do Direito das Empresas. Doutor Gustavo, da onde que surgiu a ideia de criar um seminário falando exatamente da insolvência, do direito empresarial? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar falando no seu programa, é um prazer. E de onde surgiu essa ideia, essa necessidade? O país atravessa por uma crise, né? Estão passando por um momento gravíssimo, onde a inadimplência, a economia combalida, isso reflete diretamente no cenário empresarial. E quando isso ocorre, as empresas entram em crise financeira, em estado de insolvência. Elas passam a arrecadar menos do que ela gasta. Então, isso significa que ela está num estado de alerta. Acendeu-se a luz vermelha. E quando eles deixam chegar a esse ponto, a recuperação judicial é um instrumento legal que a lei faculta ao empresário em crise que tenha um ativo viável, que a empresa seja viável. Se ela for viável, a lei faculta um mecanismo onde ela pode fazer uma grande negociação entre credores e devedores, uma grande mediação. E eles vão negociar um deságio na dívida original, redução de multas e juros, eles vão negociar um prazo elástico para pagamento e há uma proposta então do devedor aos credores que se submetem à recuperação judicial na forma da lei. E quem aprova ou não essa discussão não é o juiz, são os credores. Uma vez aprovado o plano de recuperação apresentado pela empresa devedora, o juiz homologa esse plano. E aí ela passa a cumprir esse plano num prazo. 2 anos é a fase judicial de supervisão desse prazo. Então, nesse período, se houver o descumprimento após a fase judicial, qualquer credor pode inclusive pedir a falência da empresa. Então, a recuperação judicial é uma grande negociação.
O seminário ele é de tamanha importância para o nosso estado, trazendo credibilidade também para os nossos profissionais. Quando o senhor foi fazer o convite para os palestrantes que aqui estão, nós temos ministros, juízes, desembargadores, como é que foi a receptividade quando o senhor foi fazer esse convite? Foi muito boa, né? A gente já tem um seguinte pensamento. Quando eu formulei essa ideia de trazer o seminário para cá, por que fazer aqui, por que não fazer no Rio? Eu acho que o Espírito Santo hoje necessita de uma abertura de um espaço maior para que incentive aos profissionais da área, não só advogados, mas economistas, contadores, a se especializarem, se aprimorar nos seus ofícios, porque isso efetivamente ajuda as empresas a se recuperarem com mais proficiência. Ajuda, no caso da recuperação judicial, ao magistrado ter auxiliares cada vez mais especializados, que confiram cada vez mais efetividade e agilidade ao processo. Porque quando a gente fala dessa recuperação judicial, da fase de duração processual dela, ela pode se alongar até a aprovação do plano. Então, por quê? Por vários fatores que o profissional bem treinado, bem capacitado, ele diminui esse tempo com medidas bem efetivas, conseguindo fazer uma convergência de sinergia de ações de vários profissionais, conduzir esse processo. Então, a gente vai trazer para o Estado também um curso de aprimoramento, né? A gente pretende fazer esse curso no primeiro semestre do ano que vem, para não só capacitar, mas reciclar muitos profissionais, trazendo lead cases bem atuais, interessantes no cenário nacional para que sejam debatidos aqui. E nós estamos na iminência de um projeto de reforma da lei. Então a gente achou importante trazer isso para colocar o capixaba dentro desse contexto de discussão, para que ele entenda melhor esses problemas que estão hoje afligindo toda a classe de administradores judiciais, de advogados empresariais, de magistrados, de promotores, de economistas, contadores que trabalham diretamente no âmbito da empresa e da reestruturação e do sorrimento da empresa. E no último ano, houve o aumento de processos de recuperação de empresas? Sim, certamente. O último ano acho que foi o ano em que houve maior crescimento. 2017 foram, salvo engano, 39 empresas aqui no estado que solicitaram a recuperação judicial. No mesmo período, foram de janeiro a julho de 2017, foram 23 empresas. E nesse mesmo período desse ano, 2018, já são 19. Já foram 19, de janeiro a julho, né? Então, quer dizer, diminuiu, mas continua alto ainda o índice de pedido de recuperação judicial, ou seja, a crise ainda existe, né? Nós estamos tendo sinais de melhorias da economia e tal, mas muito lentos. Isso se reflete lentamente também. Muito obrigada, doutor. Parabéns pela iniciativa de ter trazido para o Espírito Santo um seminário deste porte, trazendo pessoas e profissionais de tamanha valia. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, quero deixar a saudação a todo o público aqui, dizer que o IBDE está com o site dele lá, www.institutoibde.com.br, onde a gente convida as pessoas para se associarem, não só advogados, magistrados, promotores, mas profissionais que militam na área do direito empresarial. Acho que lá a gente tem informações importantes, espaços para divulgação de artigos, a gente oferece serviços, publicações de jurisprudências atualizadas, de vanguarda, que vem saindo semanalmente do STJ, discussões. Então o convite é para participar mais aprofundadamente desse debate, se associando ao IBDE. Uma paradinha para o comercial e voltamos já já. Estamos de volta e a partir de agora o Direito na Prática tem um parceiro que é a maior instituição de ensino de direito do Estado do Espírito Santo. É a minha casa, a FDV. E traremos, iniciando a nossa série de conversas, professores dos cursos de especialização, nos trazendo dicas e informações sobre as ofertas para 2019. Eu converso com o professor Marcelo Obregon, professor coordenador do curso de especialização aqui da FDV. O professor me disse agora há pouco que o curso de especialização tem umas especificidades que ele quer nos passar. Professor, quais são essas características do curso de especialização em marítimo e portuário? Veja, o curso de especialização em Direito Marítimo e Portuário é um curso técnico-jurídico, ou seja, nós temos disciplinas eminentemente técnicas e disciplinas jurídicas. Por exemplo, disciplinas técnicas como
operação portuária, logística marítima, arbitragem, e temos disciplinas jurídicas como contratos internacionais, contratos de afretamento, direito aduaneiro, direito ambiental. Portanto, a característica do curso de especialização em Direito Marítimo e Portuário nos abre um leque muito grande para o nosso público-alvo. Então, o nosso público-alvo não necessariamente tem que ser um operador jurídico ou um bacharel em Direito. Pode ser um oficial da Marinha Mercante, oficial da Marinha de Guerra, um operador portuário, um agente marítimo, um cidadão formado com curso de graduação em outra disciplina que não seja o direito marítimo. Essa é a vantagem do curso de especialização de Direito Marítimo e Portuário. Nos abre esse leque para que os participantes ou os interessados possam participar, possam vir aqui para a faculdade para poder realizar este curso e esta especialização, que na verdade nos abre um mercado muito grande, já que nós devemos inaugurar 8 ou 7 terminais portuários privados, e isso logicamente vai criar uma série de conflitos, tanto técnicos quanto jurídicos. Então, não precisa ser necessariamente um bacharel de direito. Pode ser uma pessoa formada em qualquer curso superior, sendo necessária, é óbvio, a formação acadêmica. É uma característica que a maioria das pessoas não tem consciência, não é isso, doutor? É porque a oferta da FDV dá a impressão de que fosse só para cursos para formados em Direito, e não é. Direito Marítimo e Portuário, como eu já disse, abre a oportunidade para outras pessoas que se formaram em outros cursos. E também tem outra novidade, que a nossa especialização em Marítimo e Portuário, ela é quinzenal. Ela funciona sextas, das 14 horas até as 22h30, e sábado, de 8 até meio-dia, de 15 em 15 dias. Traz a oportunidade, com essa carga horária, de pessoas do interior e de fora do estado virem também aqui aproveitar da sua sapiência. Da minha sapiência, da sapiência dos professores que são contratados, que são especialistas em Direito Marítimo. Na verdade, nós temos 3 especiais locais, o resto dos professores são professores que vêm do Brasil todo. Então, nós temos que aproveitar da sapiência desses mestres que são conhecedores do Direito Marítimo e Portuário. E o curso, como o senhor disse, ele traz questões práticas e questões teóricas, trazendo oportunidades de experiências para os alunos, também é isso? É um curso profissionalizante, portanto, nós temos... o objetivo da faculdade é que os profissionais que vêm aqui se especializar, eles tenham a oportunidade, a chance de poder praticar, né, através de trabalhos práticos, a matéria e a disciplina que estamos fazendo. Nós teremos aulas práticas em terminais portuários privados e em terminais portuários públicos também. Então, faz parte do currículo de matérias do curso. Professor, e como é que anda o mercado do direito portuário? Pois é, embora o direito portuário e o direito marítimo sejam disciplinas que se remontam à antiguidade, mas o nosso mercado é muito interessante, especialmente aqui no estado do Espírito Santo, porque nós não temos especialistas em direito marítimo e portuário, e é um mercado grande que está crescendo cada vez mais. Eu já disse para vocês que estão se instalando terminais portuários privados novos, estaleiros, temos Yurong, e que logicamente estão contratando mão de obra técnica e profissionais, advogados, operadores de direito, para poder solucionar todos esses conflitos, tanto portuário, marítimo, nas áreas trabalhistas, criminal, comercial, aduaneira, alfandegária. Será uma grande oportunidade, então, de abrir uma nova porta, não é isso? Exatamente. E nós estamos com as portas abertas para capacitar esses profissionais com professores de primeira do Brasil todo.
Lembrando que as inscrições estarão abertas a partir de 10 de janeiro de 2019 e quem tiver interessado, procure as informações no site www.fdv.br. Nós vamos ficando por aqui. E qualquer dúvida ou dica, entre em nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, Facebook, Direito na Prática e agora no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti.